pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela, eu sou nutricionista e hoje eu vou abordar um assunto que eu acho particularmente bem interessante e vou falar um pouco de algumas curiosidades e alguns cuidados que nós temos que tomar, que é a água sanitária, que é um produto de fácil aquisição no Brasil, né? Muito utilizado por nós que gostamos, quando você gosta de limpar a casa, você sempre tem uma água sanitária ali à sua disposição. E muitas vezes, né, também tem pessoas que gostam de usar água sanitária, diluir essa água sanitária em água para higienizar utensílios de cozinha, ou muitas vezes para lavagem de verduras e frutas. Então eu vou contar para vocês os cuidados que vocês devem tomar quando você vai comprar no mercado e algumas curiosidades. Bom, em relação a comprar a água sanitária, a água sanitária nós temos que saber que ela tem duas funções. Ela tem a função de alvejante, que é um clareador, né? Que muitas vezes você usa essa água sanitária para limpar superfícies, azulejo, piso sanitário, coloca em roupa para clarear, né? E ela também tem a função de desinfetante, que é bactericida, matar os germes, ok? Só que ela tem duas versões no mercado para você comprar. Ela tem uma versão normal, natural, sem cheiro, e ela tem uma versão perfumada. Quando você tem a intenção de limpar a casa, para deixar mais perfumada a sua casa, você não pode utilizar essa água sanitária na cozinha para limpar utensílios por causa do cheiro. Ela pode passar o cheiro para algum utensílio e na hora que você for usar esse utensílio vai passar para o alimento. A mesma coisa de higienização de fruta, você não pode. Até se você olhar o rótulo dessa água sanitária, ela só vai estar indicando limpeza de superfícies, sanitários e não vai estar indicando limpeza de utensílios de cozinha, muito menos higienização de alimentos. Agora, a água sanitária na versão normal, sem cheiro, na maioria das vezes ela tem uma indicação no rótulo. Se você olhar o rótulo, que eu acho bem importante você sempre estar olhando o rótulo, ela vai ter uma indicação provavelmente de que pode ser utilizada para limpeza de utensílios de cozinha e limpeza de alimentos, a higienização de alimentos. Porém, vai ter algumas versões, mesmo sem cheiro, que ela não vai estar indicando essa higienização. Por quê? Porque ela é muito concentrada. Então, ela não vai estar no rótulo informando que é permitido. Então, o mais importante de tudo, gente, sempre está olhando o rótulo, ok? Uma outra situação em relação à água sanitária é a questão do prazo de validade, que a gente sempre tem que estar atento, porque muitas vezes a gente compra aqueles galões maiores de 5 litros e às vezes dura um bom tempo, porque a gente dilui, mistura às vezes em água para ela não ficar tão forte. E você tem que ficar bem atento porque ela tem uma validade, a validade dela é em torno de 6 meses. E também sempre ficar atento quando você usar essa água sanitária de galão maior, de 5 litros, quando você terminar de usá-la, você já tampa imediatamente, porque o princípio ativo dela, que está presente na água sanitária, que é o hipoclorito de sódio, ele é um produto químico muito volátil. Então, ele pode perder o efeito dele muito rápido. Por isso que o prazo de validade da água sanitária dificilmente vai ser mais de 6 meses, né? Provavelmente vai variar 4 meses, 6 meses, devido à sua diluição. Então, foi feito alguns estudos e descobriram que quando passa esses 6 meses, ela perde esse efeito dela. Então, ela não tem mais esse efeito bactericida, né? Agora nós temos alguns produtos nos mercados para vender, por exemplo, que é interessante a gente também falar, que são próprios para higienização de alimentos. Eu não posso falar a marca aqui, que seria até um pouco antiético da minha parte. Mas quem tiver curiosidade pode estar vendo no meu blog, depois eu vou deixar a descrição lá, eu até comento assim, mas eu acho que em vídeo não é muito legal não. Mas existem algumas marcas de produtos de próprios para essa limpeza e higienização de frutas e verduras,
que a composição dele é exatamente da água sanitária, e alguns têm a mesma validade, então ele realmente é uma água sanitária numa embalagem bem menor, e vai ter algumas outras versões que ele vai ter uma validade às vezes de até 1 ano, e que também é a mesma composição, vamos dizer assim, da água sanitária, só que um pouco mais diluída. Então, como ela está mais diluída, o prazo de validade dela vai aumentar, o tempo de vida dela vai aumentar. Então, se você não quer ficar gastando tanto, você pode usar a própria água sanitária para estar higienizando esses utensílios e também estar higienizando os alimentos, desde que, lembrando, nós temos que sempre olhar o rótulo, adquirir água sanitária sem cheiro, e a água sanitária sem cheiro, olhar o rótulo para ver se ela está dizendo que é permitido usá-la para esse fim de limpeza de utensílios de cozinha e de frutas e verduras, ok? Agora eu vou contar algumas curiosidades que eu acho bem legal para estar falando, que é assim: a água sanitária ela é um desinfetante, mas nem todo desinfetante é uma água sanitária. Vou explicar para vocês. Como eu falei no começo do vídeo, a água sanitária ela tem essa função de desinfetante, de bactericida. E você vai encontrar no mercado alguns produtos que têm a função também de desinfetante. Só que eles têm uma função exclusiva, né? Você compra às vezes um desinfetante que ele só pode ser usado exclusivamente para limpar sanitários. Ele não pode, por exemplo, ser usado na cozinha. Por quê? Porque às vezes ele pode até ter na sua composição o princípio ativo, que é o hipoclorito de sódio, que está presente na água sanitária, porém ele tem alguns outros produtos que não são apropriados para terem contato com o alimento, né? Que você pode causar uma intoxicação. Então, ele só é usado apenas para aquela função. Então, lembrando, a água sanitária ela é um desinfetante, mas nem todo desinfetante é uma água sanitária. E a segunda frase também é que toda água sanitária ela é um alvejante, que é, no caso, um clareador. Mas nem todo clareador alvejante é uma água sanitária. O caso é de muitos alvejantes que a gente tem para comprar no mercado, na versão em pó ou líquida. Tem uma marca também que é um potinho rosa, que é muito famoso aí no Brasil, fazem muita propaganda dele, que eu também já usei muito no Brasil, que eu acho ótimo. E ele clareia as roupas, né, tira mancha, e ele tem essa função de alvejante. Porém, ele não tem a função igual da água sanitária, ele tem essa particularidade parecida da água sanitária, de alvejante. Porém, a composição química dele é outra, e essa composição química tem essa semelhança com a água sanitária, de clareador. Só que você não pode usar na cozinha, nem para higienizar alimento, ela só tem a função específica de ser utilizada em lavagem de roupa. Então, vocês entenderam? Então, a água sanitária, quando você adquirir, você pode adquirir ela para, além de limpeza diárias da sua residência, você também pode até utilizá-la para limpeza de alguns utensílios de cozinha. Lembrando também mais uma outra informação, que o utensílio de cozinha que você usar para limpar, você usar água sanitária para limpeza desse utensílio, ele não pode ser poroso, ele não pode ter poros. Um exemplo, você não pode pegar uma tábua de madeira e deixar de molho numa vasilha com água e água sanitária, porque ela tem poros, ela vai ficar, por mais que você tentar lavar ao máximo, ela vai ficar resquício ali, tá bom? Por isso que em produção de alimentos em cozinha não se pode usar tábua de madeira, utensílios de madeira, por causa disso, tá bom? Bom, eu gravei esse vídeo assim mais por estar passando essas dicas para vocês e curiosidades, tá bom? Quem tiver mais dúvidas podem estar me mandando e-mail, eu vou deixar na descrição meu e-mail aqui embaixo, achouconsultoria@gmail.com. E também tem o meu blog, esse artigo, eu acho que tá falando, tá escrito assim: uso de água sanitária para desinfecção de alimentos. Mas lá eu
explico bem mais detalhado a diferença da água sanitária e sobre essas curiosidades também, tá? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais.